E o seu peito e seus braços de prata, o seu peito e suas coxas
é que Deus ele se revelou através das coisas criadas. E em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, ele conta um costume que você não tem a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, nos demais textos, os textos de outras passagens, de outras cartas e livros, estarão atentos lá e você poderá acompanhar. Mas não tem a sua Bíblia aberta no livro do profeta Daniel. E Romanos, no capítulo 1, versículo 20, fala aqui: confesso das coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claro e não se vê pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem indesculpados ou indesculpáveis. Ou seja, as coisas criadas, o céu, os astros, o mar, os animais, todas essas coisas foram criadas e elas são uma expressão do poder de Deus e da autoexistência deste Deus. As coisas criadas, elas revelam o poderio de Deus e a sua existência. E aí também existe outra, como a potência de Deus também se revela, que é a consciência humana. E aí em Romanos, no capítulo 2, no versículos 14 e 15, fala: porque quando os gentios, e nós poderíamos dizer, aqueles que não conhecem a Deus, porque quando aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tem por eles lei ou sentença, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, acusando-os e defendendo. Ou seja, um indivíduo, ou até mesmo um povo, que não tem acesso à revelação da palavra de Deus, que não conhece as leis de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus em Romanos 2, nos versículos 14 e 15, fala que Deus coloca a sua lei no coração desse indivíduo, desse povo. E essa lei gravada na consciência do ser humano, ainda que ele não conheça a revelação da sua palavra, essa lei está gravada no seu coração, aponta para aquilo que é certo ou para aquilo que é errado. Portanto, Deus se revela também na consciência do homem, apontando o que é certo e o que é errado. E uma outra forma que Deus se revela através da história. E é dessa forma que nós vamos falar nesta noite e entrar em detalhes. Mas também eu gostaria de destacar que Deus se revela através da Escritura e em João capítulo 5, versículo 39 fala: examinai as Escrituras, porque cuidais nelas a vida eterna, que são elas que testificam de mim. Jesus aqui ele fala que a Escritura Sagrada e a palavra de Deus testifica acerca dele. Ou seja, a palavra de Deus ela aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Cristo, o Cristo que viria. E o Novo Testamento mostra o Cristo que tomou forma humana e veio a este mundo. A Escritura Sagrada ela aponta para Cristo. E uma outra forma qual Deus se revela para a humanidade é da sua revelação especial. E aí a revelação divina alcança o ponto máximo, alcança o ápice, que é na pessoa de Jesus Cristo. E em João capítulo 1, versículo 18, fala que Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seu Pai, esse fez isso. Então Cristo, ele é a revelação máxima deste Deus, sendo eterno, deste Deus santo, desse Deus criador. Ele é a revelação plena
converge, fazendo todas as coisas, levando o Egito para os seus propósitos e tudo isso dentro da sua soberana vontade, tudo dentro do seu controle, amém? Também nós vamos confirmar no decorrer desta mensagem, como disse o nosso colocando nisso, amigando. A história é um cemitério de impérios. Porém, eu acrescento, apenas o reino é eterno e invisível. Amém? Lemos logo no início, na passagem que nós lemos, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e aquele sonho que ele teve muito conmovedor. Não sei se você está vendo esse tipo de experiência que eu gostaria de dar um carinho e dizer que nem todo sonho é relacionado com Deus. Tem sonhos que é muito cansaço, tem ações que são coisas que vivem no nosso subconsciente, e a noite quando a nossa mente começa a relaxar, isso vem à tona. Mas, neste caso, o sonho foi uma revelação. E aquele sonho foi bem Nabucodonosor. E aquele povo, os sábios, os astrólogos, os magos, os encantadores do seu reino, embora lhes pareça que eles revelassem o sonho que ele tinha tido e também a interpretação. O rei, ele não exigia apenas a interpretação do sonho, o significado do sonho. Ele exigia que os encantadores, os magos, os sábios do seu reino também declarassem que tipo de sonho ele tinha tido. Tratava-se, na verdade, de um extremo do poder da autoridade. Pois bem, os astrólogos, os magos, a gente viu no texto que eles queriam que o rei contasse o sonho. Eles pediram para que o rei contasse o sonho. Para quê? Para que possivelmente eles pudessem fazer alguma dedução acerca do sonho. O rei contou o sonho e a gente deduz algo e fala para o rei, que é uma interpretação, e a gente satisfaz o rei. No capítulo 2, dos versículos 10 e 11, que Daniel eu gostaria que você acompanhasse, diz o seguinte: respondendo os caldeus na presença do rei, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Ao rei, pois nenhum rei há, senhor dominador, que queira coisa semelhante ao mago, astrônomo ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém é que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é uma. E aí começa a palavra dos astrólogos, dos magos, de que eles seriam incapazes, se o rei não contasse o sonho e trazer uma interpretação, eles não seriam capazes. O rei muito se irou, e aí ele mandou matar todos os sábios do seu reino. O rei, ele decepcionado, ele frustrado, ele não teve piedade. E mandaram a ordem formal promulgada a execução de todos os sábios do reino. Não foram apenas, a surpresa não era apenas para aqueles que tinham ido à presença do rei e não tinham dado a resposta ao rei, todos os sábios. E no versículo 12, no capítulo 2, e como o rei considerou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E aí, quando Arioque, capitão da guarda real, ele foi buscar a Daniel e seus companheiros para matá-los por pecar. Daniel e seus companheiros eram considerados sábios no reino da Babilônia. E aí, para a gente compreender em que situação, como que ele foi preparado para a Babilônia? Daniel era solteiro. Como ele foi preparado para a Babilônia? A gente vai fazer uma observação aí. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, de Jerusalém
também a interpretação desse sonho. E aí, gosto muito da passagem do louvor que Daniel faz a esse Deus, ao Deus verdadeiro, quando ele quer atender a sua oração. Eu gostaria que você acompanhasse aí nos versículos 20 ao 23 do capítulo 2, o louvor de Daniel a Deus. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele renova os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, esquece aos infelizes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pergunto, porque nos fizeste saber este assunto. E aí Daniel louvou a Deus, porque ele teve o seu pedido atendido. E aí, chegando à presença dele, porque na Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Daniel falou ao rei tudo quanto Deus tinha revelado a ele. E aí, Daniel, ele inicia falando de uma colossal, gigantesca e exuberante estátua, uma qual o rei Nabucodonosor ele tinha sonhado. A gente imagina mais ou menos assim. Esta estátua, ela representava os grandes impérios do mundo antigo. Naquela ocasião, essa estátua, ela representava uma parte dessa estátua, apenas o império atual, naquela ocasião era o império babilônico, e as outras partes dessa estátua, os membros dessa estátua, os outros membros, representavam impérios que estavam por vir, impérios futuros, impérios que não existiam. E aí, desde o reino da Babilônia, os reinos das hegemonias posteriores à Babilônia, até o Império Romano, está a representação da estátua, na estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Impérios esses que estão registrados na história. Qualquer um aqui, quem for estudar a história antiga, a história desses impérios, vai ter o conhecimento desses impérios exatamente nessa ordem profetizada na Escritura Sagrada. E a primeira parte, a cabeça dessa estátua, o profeta Daniel, ele começa a explicar o que Nabucodonosor. A cabeça de ouro da estátua, versículos 36 ao 38. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais e aves do céu, ele nos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. E ele diz: tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro da estátua, a qual o rei Nabucodonosor sonhou, representava o império dele, o império babilônico. É o forte, o bonito, o bom próprio Daniel diz: a tua habilidade, poder, força, mas cuidado pelo Deus que é soberano. E com a cabeça de ouro, Daniel me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pergunto, porque nos fizeste saber este assunto. E aí Daniel louvou a Deus, porque ele teve o seu pedido atendido. E aí, chegando à presença dele, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Daniel falou ao rei tudo quanto Deus
antiga, a história desses impérios, vai ter o conhecimento desses impérios exatamente nessa ordem profetizada na Escritura Sagrada. E a primeira parte, a cabeça dessa estátua, o Daniel, o profeta Daniel, ele começa a explicar o que é a cabeça de ouro da estátua. Versículos 36 ao 38. Este é o sonho, também a interpretação dele, de membros na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele nos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. E ele diz: tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro da estátua, a qual o rei Nabucodonosor sonhou, representava o império dele, o império babilônico. Era um forte, um bonito. O próprio Daniel diz: a tua habilidade, poder, força, mas cuidado pelo Deus que é soberano. E com a cabeça de ouro, Daniel é bem claro, representa o teu império, o império babilônico ou o império caldeu, que se deu por volta do ano 614 a 539 a.C. E aí Daniel continua explicando a interpretação, tanto a interpretação daquele sonho, o peito e os braços de prata da estátua. No versículo 39, só a primeira parte desse versículo. E depois de que Daniel continua falando, se levantará outro reino inferior, e esse peito e os braços. Ela vai passar. Ele vai colocar o tempo. E o peito e os braços de prata representavam o império posterior ao império babilônico, que se trata do império medo-persa. E se você for estudar exatamente na história, você vai encontrar lá o império medo-persa, o império que subjugou, que dominou e acabou com o império babilônico. E esse império se tornou em 539 até 330, 331 a.C. O império medo-persa, esse império, ele foi instaurado pelo rei Ciro e predito também. É muito
aí, a Babilônia, ela tem um sistema de proteção quase invencível, gigantescas muralhas que se acaba toda a cidade. E como se não bastasse, o rio Eufrates, profundo, cortava toda a Babilônia. E aí, essa é uma revelação de Deus na história. A estratégia de invasão do rei Medo-Persa, do Império Medo-Persa, a estratégia de invasão do rei Ciro à Babilônia se dá de forma cumprindo com as escrituras sagradas, cumprindo com as escrituras já diziam que iria acontecer. O rei Ciro, ele manda que os seus homens mandem faz com que mude o curso do rio Eufrates. Eles mudam o curso do rio Eufrates, fazendo com que a água do rio, o nível do rio vai baixando cada vez mais. E à medida que a água do rio ela vai baixando, o império, o exército medo-persa, ele adentra a Babilônia pelo leito do rio, sendo que a água está aproximadamente nas pernas ou nas coxas, não dá acesso ao exército medo-persa chegar até a Babilônia. Agora vejam o que diz Isaías 44, 27, no versículo anterior da profecia do versículo. Que diz a profundeza: seca-te e eu secarei os teus rios. Como se harmoniza a história e a escritura, a profecia e a escritura? A estratégia usada por Ciro de mudar o curso do rio, de fazer com que o rio Eufrates baixasse o nível, estava pedido nas escrituras em Isaías 150 anos antes da sua existência. E é interessante que naquele mesmo dia, no dia da invasão medo-persa, no Império Babilônico, exatamente naquele dia, o rei Belsazar, e agora a gente vai entender. Nabucodonosor, esse já não morreu. Nessa altura do campeonato, quando o Império Babilônico foi invadido pelo Império Medo-Persa, o rei Nabucodonosor já havia morrido. E o seu filho, Belsazar, estava reinando em seu lugar. E Daniel, ele presenciou a transição do reinado de Nabucodonosor para Belsazar. E naquele dia da invasão medo-persa, naquele dia da invasão
é a interpretação daquilo. Versículos 26 a 28 do capítulo 5. Mené comprou Deus o meu reino e o acabou. Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, que é o singular de Farzim ou Farzim, dividido foi o meu reino e deu-se aos medos e aos persas. No dia da invasão medo-persa, o rei e os seus súditos, eles foram pegos de surpresa. A chegada sorrateira do exército medo-persa, pelo rio praticamente a seco, os pegou totalmente despreparados naquele dia, naquele banquete. Capítulo 5, versos 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e daí o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Daniel presenciou a transição, como já disse, do reinado Nabucodonosor para Belsazar, mas ele também presenciou a transição do reinado babilônico para o reinado Medo-Persa. Daniel, ele presenciou, tanto ele quando foi, ele presenciou a invasão da sua nação, do reino sul, de Judá, de Jerusalém, e foi levado cativo para a Babilônia. Depois ele presenciou essa mesma nação, que o subjugou, que o manteve cativo, juntamente com seus patrícios, que destruiu toda a sua cidade. Ele presenciou um rei que se levanta e invade e domina e subjuga aquela nação babilônica. Dario, descrito no versículo 30 do capítulo 5, como Medo que ocupou o reino babilônico, ele pode ter sido alguém que foi nomeado pelo versículo para governar a Babilônia, mas pode também ter sido, também poderia ser outro nome do rei Ciro. O fato é que Ciro, após subjugar o Império Caldeu, ele agiu de forma compassiva com o povo judeu. Aliás, ser compassivo é uma característica inerente, peculiar do Império Medo-Persa. Eles, ao contrário dos demais impérios, que geralmente agiam com uma velocidade, de forma desumana, com aqueles que ele subjugava, o Império Medo-Persa, ele tratava os povos que eles dominavam com dignidade. Não foi um privilégio do povo de Israel, da nação de Judá. Eles tratavam com dignidade e com respeito os povos dominados. Eles permitiam que eles preservassem a cultura, preservassem a religião, os costumes, a língua. E no período Medo-Persa, do Império Medo-Persa, representado pelo peitoral e os braços de prata da estátua, o som do rei Nabucodonosor, os cativos da Babilônia voltaram para Jerusalém. A cidade, o reinado Medo-Persa, com o qual o rei Nabucodonosor sonhou, sem que ele existisse, esse reino, esse império Medo-Persa, ele reconstruiu a cidade de Jerusalém, reconstruiu o templo do Senhor, reconstruiu, por esse período que foi reconstruído os muros da cidade de Jerusalém, com o apoio desse império persa, que cumpriu as profecias da Escritura Sagrada. E em Esdras, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, eu gostaria de dizer uma ameaça aqui em Israel. No primeiro ano de
e ele me pregou em edificar uma casa em Jerusalém. Os livros de Esdras e Neemias, que se encontram no Antigo Testamento, eles testificam a reconstrução da cidade de Jerusalém, que foi destruída pelos babilônios, e testifica a reconstrução das casas, do templo e dos muros de Jerusalém. Este é o Império Medo-Persa, é o Império que corresponde ao peito e os braços de prata, da estátua do som e uma terceira parte desta estátua, e as trouxas de bronze, no versículo 39 a parte B, você pode ler na sua Bíblia, trata-se de um terceiro reino de metal para Daniel, para comentar no bronze, qual terá domínio sobre toda a terra. E aí o vidro e as trouxas de bronze, ou de metal, que é o terceiro reino, após o Babilônio, até então, eu repito, só existia o reino, o Império Babilônico, todos esses outros impérios representados na espada, ainda estavam para surgir, ainda estavam para acontecer. Esse terceiro reino, após o Babilônio, corresponde ao Império Grego. E Deus com isso mais ou menos por volta de 330 a.C. O Império Grego teve um início com um macedônio chamado Alexandre, intitulado O Grande. Por quê? Porque ele era um grande conquistador. E apesar de ser muito jovem, Alexandre o Grande, ele ganhou destaque, ele ganhou proeminência pela sua bravura e estratégias bélicas. O livro de Daniel, ele também entra em detalhes com relação ao Império Grego. Impressionante. Eu fico maravilhada com isso. No capítulo 11 do livro de Daniel, nos versículos 1 ao 3, Daniel fala: eu hoje, no primeiro ano de Dario,
existiam cidades, as pedras de ferro. A gente não está vendo o capítulo 2, entendeu? As pedras de ferro que é o capítulo correspondem ao Império Romano que dá descendeu do ano 146 a.C. até o ano 476 da era cristã. Ou seja, foi um reino duradouro, foi um reino forte, porém não conhecido, não eterno. Os romanos, a semelhança do Império Babilônico, a semelhança dos babilônicos, dos caldeus, eles tinham total confiança em seus muros imponentes e no seu exército. Mas eles não foram vencidos por povos que eles nem imaginavam que seriam vencidos. Os povos bárbaros, uma mistura de povos, se uniram a derrotar o Império Romano. E aqui vamos falar nessa história. Os pés, que é uma mistura de barro e de ferro. Versículos 41 ao 42 e 42. Quando alguém vestiu os pés e os dedos, afundava de oleiro e parte de ferro, isso será um meio dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que existe um ferro misturado com barro e oleiro. E como os dedos dos pés eram parte do ferro bem afundado, assim como uma parte do será forte e de outra frágil. Quando foi vestido de ferro misturado com barro, de logo misturar-se em semente humana, mas não se ligará com o fogo, assim como o ferro não se mistura com o fogo. Nessa parte, representando a linha estável, não existe bem uma convergência plena entre os estudiosos de quem se trata realmente, do que se trata, a que se refere esses pés de barro. É possível a interpretação mais aceita pelos estudiosos da igreja, pelos cristãos, pelos teólogos cristãos, é que esses pés de barro e ferro representem os bárbaros, os povos que destruíram o Império Romano. E se tratava de uma união de vários povos, os saxões, os francos, os visigodos e tantos outros que se uniram e destruíram o Império Romano. Os bárbaros, há também quem aponte, a linha de compreensão, de interpretação que aponte para a nação unida, nas Nações Unidas, e aí a gente não vai falar que se trata exatamente, com exatidão, acerca dos bárbaros, mas eu vou tomar essa interpretação que ela é a mais aceitável. E os bárbaros, eles cercaram, mas isso é fato e isso é história, que os bárbaros, eles dominaram o Império Romano. Eu estou dizendo que é ambíguo, é certo, é a interpretação de que os pés de barro e ferro realmente representam os bárbaros, ou podem representar para algo mais contemporâneo, algo dos nossos dias, que a gente ainda não tem sabendo acontecer. Mas os bárbaros que destruíram aquele império, o Império Romano, representado pelas pedras de ferro, eles cercaram os muros de Roma. Lembra que Roma, como foi falado anteriormente, tinha aquela sensação semelhante ao Império Babilônico de fortaleza, de invencibilidade? Pois bem, os muros de montanha da cidade de Roma foram cercados, interceptados. Eles interromperam a comunicação de Roma com países vizinhos. Eles passaram a vigiar a navegação do rio Tigre, e olha que o rio Tigre era a forma como que Roma ela era provida de sustento para os seus moradores. E aí, com os bárbaros vigiando, cercando, já não entrava mais, não tinha
Eu estava vendo um vídeo quando uma pedra, ou seja, Daniel contemplava a estátua, quando de repente ele viu uma pedra que foi cortada, Simão, a qual feriu a estátua, os pés, de ferro e barro, e os expulsou. Então foi juntamente expulsado o ferro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram uma pregana, descer do rio, e o mundo os levou e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte que encheu toda a terra. Versículos 44 e 45 do capítulo 2, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, desmiuçará e confundirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como visto, pelo mundo foi cortada uma pedra sem mão, e ela expulsou o ferro, o cobre, a prata e o ouro. Deus grande fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, depois disto, e certo é o sonho fiel a sua a pedra cortada sem mão, que destruiu plenamente a estátua, ou seja, que destruiu todos aqueles poderios, todas aquelas hegemonias, todos aqueles poderosos e grandes impérios registrados na história, é o reino, cujo rei é Jesus. Jesus, ele é aquela pedra que foi vista no sonho da peregrinação do o Supremo Rei, que estabelecerá um reino verdadeiramente universal e eterno. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, e chegando-nos para ele, pedra viva, reprovados, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O reino de Deus, ele é composto por aqueles que aceitam o reinado de Cristo sobre nós. Nesse reino, no reino de Cristo, pedra cortada, que esmiuça, que quebra todos os impérios humanos. Nesse reino, os súditos se tornam filhos. Em João, no capítulo 1, versículo 12, fala: mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A paternidade de Deus não é universal. Deus, ele não é pai de todos. Isso é uma falácia. A paternidade de Deus não é para todos. A paternidade de Deus é para aqueles que o aceitam, que o recebem, e reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador.
espera o estabelecimento completo, com total abrangência do reinado de Cristo. O reinado de Cristo ainda não está com domínio absoluto. Porém, Abraão, ele se estabelecerá plena e absolutamente. E até aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo, até esses joelhos hão de se dobrar e essas línguas hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Os que fazem parte desse reino farão isso, e os que não fazem parte hão de se dobrar e confessar. No Novo Testamento, o termo grego, basileia, turtel, para o reino de Deus, significa o ato de Deus reinar, o fato de Deus é rei, ou seja, é aceitar, é conceder, é receber essa verdade de que Cristo ele é rei. Ele é rei absoluto. O reino de Deus, ele foi instaurado, ele foi inaugurado, ele foi fundado quando? Por Deus. E se fosse para mim, eu acho que não. Esse reino não é inicial. Mas esse reino, ele vai ser plenamente estabelecido. Ele vai ser instalado com a sua boca gloriosa. De hoje a 8, uma hora assim na casa, nós vamos estar comemorando o nascimento do Senhor Jesus. Acho que possamos estar refletindo se realmente estamos fazendo parte do seu. Você que está aqui nesta noite,